O princípio do contraditório é uma das garantias centrais do processo penal e está previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. No processo penal, o contraditório existe para impedir decisões unilaterais e para garantir que ninguém seja condenado sem ter participado, de forma real, da construção do convencimento do juiz. A ideia mais simples de contraditório é a ciência e reação. Ciência significa que a parte deve ser informada do que está sendo alegado ou produzido contra ela. Reação significa que deve ter oportunidade efetiva de se manifestar, contestar, explicar, impugnar e produzir elementos em sentido contrário. Mas no processo penal moderno, não se fala apenas em contraditório formal, que seria dar vista e abrir prazo. Fala-se em contraditório substancial, que é a participação com possibilidade de influência. Ou seja, não basta ouvir a defesa por educação. O processo precisa permitir que a defesa efetivamente interfira no rumo do debate, na produção da prova e no resultado das decisões. Por isso, contraditório não é só um princípio de fala. Ele é um princípio de estrutura. Ele organiza o processo como um procedimento dialético, em que acusação e defesa apresentam versões, confrontam provas e argumentos, e o juiz decide após esse confronto. Em um sistema acusatório, o contraditório é o mecanismo que testa a acusação. A denúncia não pode ser tratada como verdade inicial, ela é uma hipótese que precisa ser demonstrada ao longo do processo. Na prática, o contraditório aparece, primeiro, no direito de conhecer a imputação. O acusado precisa saber do que está sendo acusado, com descrição do fato, circunstâncias essenciais e enquadramento jurídico mínimo, para poder se defender. Por isso a importância da denúncia ou queixa bem formulada e do ato de citação regular. Sem conhecimento adequado da acusação, não existe contraditório real. Depois, o contraditório aparece no direito de acompanhar e contestar a produção da prova. Exemplo: se há testemunhas, a defesa deve poder estar presente, fazer perguntas, explorar contradições, questionar credibilidade e apresentar sua própria versão. Se há perícia, a defesa deve ter acesso ao laudo, poder formular quesitos, requerer esclarecimentos, apontar falhas metodológicas, pedir complementação e, quando cabível, apresentar assistente técnico. Se há documentos, a defesa deve ser intimada da juntada para se manifestar. Em resumo, a prova que servirá para condenar precisa ser produzida sob controle das partes. Outro ponto importante é que o contraditório exige paridade de armas, isto é, equilíbrio mínimo de oportunidades entre acusação e defesa. Isso não significa igualdade absoluta, porque acusação e defesa não têm as mesmas funções, mas significa que o processo não pode ser organizado de modo a favorecer estruturalmente um lado. Prazos, acesso aos autos, possibilidade de requerer provas, meios de impugnação e participação em audiências devem ser garantidos de forma efetiva. Quando a defesa não consegue acessar elementos relevantes ou não tem chance real de produzir contraprova, o contraditório vira uma formalidade vazia. É essencial também entender a diferença entre contraditório no processo e contraditório na investigação. Na fase investigativa, especialmente no inquérito policial, o contraditório pleno não se instala como no processo judicial, porque não há ainda uma acusação formal em juízo nem um procedimento destinado à condenação. Porém, isso não significa ausência total de garantias. Mesmo na investigação, existem direitos defensivos importantes, como assistência por advogado, o respeito ao silêncio, a vedação de coação e, sobretudo, o acesso a elementos já documentados que interessem ao exercício da defesa. A jurisprudência consolidou essa ideia, reconhecendo que a defesa tem direito de acesso ao que já foi formalizado nos autos, especialmente quando isso impacta a liberdade e a estratégia defensiva. Além disso, quando a investigação envolve medidas cautelares que restringem direitos, o controle judicial e a possibilidade de impugnação são formas de concretizar o contraditório, ainda que de maneira adaptada. Aqui entra um conceito muito cobrado: contraditório diferido. Em algumas situações urgentes, como certas cautelares, a decisão pode ser tomada inicialmente sem ouvir a defesa para não frustrar a diligência. Mas isso só se justifica quando a urgência for real e prevista no sistema. Depois do ato, deve-se assegurar à defesa a possibilidade de ser informada e de impugnar a medida, pedindo revogação, substituição ou reconhecimento de ilegalidade. O contraditório é adiado, mas não eliminado.
O contraditório também se conecta à proibição de decisão surpresa. A lógica é que o juiz não deve decidir com base em fundamento ou questão relevante sobre a qual as partes não puderam se manifestar. Em processo penal, isso é crucial em temas como nulidades, qualificadoras, causas de aumento, alteração de capitulação jurídica, medidas cautelares e produção probatória. O debate prévio qualifica a decisão e reduz arbitrariedades. Por fim, é importante diferenciar contraditório de ampla defesa. O contraditório garante participação e reação no debate processual. A ampla defesa é mais ampla e inclui defesa técnica, autodefesa, produção de provas, requerimentos, recursos e todas as possibilidades legítimas de resistir à acusação. Eles caminham juntos, mas não são a mesma coisa. A conclusão é direta: contraditório é o direito de saber e o direito de reagir, com possibilidade real de influência na prova e nas decisões. Sem contraditório efetivo, o processo penal perde legitimidade, porque se aproxima de um procedimento unilateral, em que a defesa apenas assiste à construção de uma culpa. O contraditório é o que transforma a acusação em algo que precisa ser provado, e não apenas afirmado.